Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos. No seu capítulo 4, quando Kardec nos traz os testemunhos dos espíritos sofredores. Hoje nós vamos ver aqui Lamentações de um Boêmio. E embora tenhamos aqui Bordeaux, 19 de abril de 1862, a comunicação é dada em 30 de julho, deve ser do ano anterior então. E o espírito nos diz, não diz o nome, Lamentações de um Boêmio. Então o espírito é este boêmio. No presente, sou menos infeliz, diz o espírito, porque não sinto mais o laço que me ligava ao meu corpo. Enfim, sou livre, mas não satisfiz a expiação. Ou seja, ele não cumpriu aquele compromisso que ele fechou com ele mesmo para aquela encarnação. É necessário que eu repare o tempo perdido, se não quero ver prolongar os meus sofrimentos. Deus, eu espero, verá o meu arrependimento sincero e consentirá em me conceder o seu perdão. Orai ainda por mim, isso vos suplico. E ele continua. Irmãos, homens, vivi só para mim. Hoje o espio e sofro. Que Deus vos faça a graça de evitar os espinhos nos quais me dilacero. Caminhai no caminho largo do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Sim, os bens não são nossos, não é? São nos fornecidos por Deus para que possamos aqui cumprir os nossos objetivos. Se achamos que são nossos, achamos que temos o direito de fazer o que quisermos e não utilizamos a bênção do tempo para felizes escolhas que nos trarão um feliz futuro. No nosso retorno, não é? À pátria espiritual. E ele diz ainda, aquele que sacrifica os instintos brutais, a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele colocou, se assemelha ao animal que frequentemente maltrata. Eu gosto de pensar que não fazemos mais isso, mas existe, mas naquele tempo existia mais. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário, bens que são nos emprestados por Deus. Deve se habituar a não viver senão em vista da eternidade que o espera e, por conseguinte, se desligar dos gozos materiais, o mais que puder, não é? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Seu alimento não deve ter outro objetivo que sua vitalidade. Seu luxo deve subordinar-se às estritas necessidades da sua posição. Seus gostos, mesmo seus pendores naturais, devem estar regidos pela mais forte razão, sem o que se materializa em lugar de se depurar. Ou seja, se embrutece ao lugar de se sutilizar, usando bem o livre-arbítrio, não é? As paixões humanas são um laço apertado que enterra nas carnes. Portanto, não o reaperteis mais. Vivei, mas não sede boêmios. Foi o que pôs a perder, não é? Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria espiritual. As paixões terrestres vos expoliam antes de vos deixar. Ou seja, as paixões terrestres desgastam o organismo físico antes que abandonemos esse organismo físico pela morte do corpo. E chegais ao Senhor nus, inteiramente nus, cobri-vos de boas obras. Elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, elas esconderão as vossas torpezas humanas.
Então, as boas ações vão esconder o que ainda não melhoramos de todo. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas, que nada retira. Bonito, não é? E agora o médium traz umas instruções que vamos ler. Aqui, instruções não do médium, do guia do médium, do espírito guia do médium. Então, o espírito guia diz, falando sobre esse espírito boêmio: este espírito está num bom caminho, uma vez que, ao arrependimento, junta conselhos, a fim de se colocar em guarda contra os perigos da rota que segue. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo de fato para o bem. Por isso, sua situação, sem ser feliz, não é mais a de um espírito sofredor. Ele se arrepende. Resta-lhe a reparação que se cumprirá numa outra existência de provas. Então, está arrependido. Depois, primeiro o erro, depois o arrependimento, depois a reparação. E ela virá numa próxima encarnação. Mas antes dele lá chegar nessa outra encarnação, sabeis qual é a situação desses homens, com vida toda sensual, vivendo apenas para a materialidade, não é? Que não deram ao seu espírito outra atividade do que a de inventar sem cessar novos gozos. A influência da matéria segue-os além do túmulo, e a morte não põe um fim aos seus apetites, que a sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de satisfazer. Então, esses espíritos continuam apegados aos vícios. Nós sabemos, não é? São os espíritos vampirizadores, né? Se for bebida pela bebida, se for pelo sexo, se for pelas drogas, vão ficar lá. Também procurando quem consuma o que eles querem para se juntarem a esses encarnados e ficarem ali, não é? Apenas absorvendo aqueles fluidos. Jamais tendo procurado, continua ele, jamais tendo procurado o alimento espiritual, a sua alma erra no vazio, sem objetivo, sem esperança, sujeita à ansiedade do homem que não tem diante dele senão a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais, vejamos, não se ocupou em aprender nada. A nulidade, zero, de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo ocasiona naturalmente a nulidade do trabalho do espírito depois da morte. Vai fazer o quê? Não sabe nada. Chega do lado de lá sem ser muito útil, sem condições de ser útil. Não mais podendo satisfazer o corpo, nada lhe resta para satisfazer o espírito. Daí um mortal de sabor do qual não prevêem o fim. Ficam lá, vazios e tristes, não conseguem ver um final, porque vai passar pela reencarnação, não é? E ao qual preferem o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É necessário, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a lançar um olhar para Deus. É necessário, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a lançar um olhar para Deus. É isso. Amanhã cá estaremos de novo no nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.